Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2008, chamado O Apedrejamento de Soraya M. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o jornalista franco-iraniano Freydon, que está viajando pelo Irã, quando seu carro quebra no meio do caminho. Ele espera na estrada por algumas horas, até que aparece um pequeno ônibus que aceita puxar o seu carro até a aldeia mais próxima. Tudo isso é visto por Zara, que foi até o rio para enterrar alguns ossos e pedaços de roupa que quase foram comidos pelos lobos. Ela volta correndo para a cidade e vê Freydon deixar o seu carro com o mecânico local Hashem, que a princípio não quer aceitar o trabalho, mas muda de ideia quando Freydon lhe dá alguns dólares extras. Zara percebe que ele mantém um gravador na bolsa e tenta se aproximar para contar que a aldeia esconde segredos muito obscuros, mas é interrompida pelo líder religioso da cidade, Sheikh Hassan, e pelo prefeito Ebrahim. Eles a chamam de louca e a mandam embora. Os dois homens estão visivelmente desconfortáveis com a presença de Freydon em seu vilarejo, e depois de fazer algumas perguntas pessoais, tentam convencê-lo a almoçar com eles, mas Freydon recusa e vai sozinho a um café. Lá ele é abordado novamente por Zara, que lhe joga uma bolinha de papel contendo um osso e um mapa para a casa dela. Freydon decide entrar na brincadeira e visitá-la, certificando-se de que ninguém o seguiu. Depois de mandar as meninas para dentro de casa, ela faz chá e pede a Freydon que ouça sua história, o que ele aceita e prepara uma fita para gravá-la. Tudo começou há algumas semanas. Zara tinha uma sobrinha, Soraya, que era casada com um homem abusivo chamado Ali. Eles têm 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, mas Ali quer se divorciar de Soraya para poder se casar com Mary, uma menina de 14 anos, e Soraya não aceita isso. Ali tenta fazer com que Sheikh converse com ela, e quando ele se recusa, o ameaça de revelar à aldeia o seu passado como condenado. Então o Sheikh visita Soraya em sua casa, e sem saber que Zara está por perto ouvindo a conversa, tenta lembrá-la de seus deveres como esposa, que se ela não puder cumprir, a melhor ideia é aceitar o divórcio. Ali permitirá que ela fique com as meninas enquanto ele fica com os meninos, e Zara também pode ficar com a casa, mas isso não é suficiente para que eles sobrevivam. O Sheikh decide então acrescentar uma oferta extra. Ele pode sustentar a ela e as filhas, e enquanto isso, pode visitar Soraya, que pode ser uma espécie de esposa temporária para ele. Nesse momento, Zara entra em cena e o expulsa depois de gritar com ele, por tratar a sua sobrinha como uma garota de programa. Depois que ele vai embora, Zara pergunta a Soraya sobre seu relacionamento com Ali, e a resposta dela é mostrar os hematomas que ele deixa em seu corpo. Algumas horas depois, enquanto Soraya e seus filhos estão fazendo uma refeição, Ali volta para casa e grita com ela, dizendo que ela o envergonhou e o transformou em motivo de piada na cidade por não aceitar o divórcio. Ele começa a falar com seus 2 filhos sobre tudo o que eles poderiam fazer se pudessem ir embora, colocando-os contra ela por não querer o divórcio. Soraya começa a acusar Ali de ser um mau marido por querer abandoná-la, e as meninas sem prover o sustento delas. Mas o seu filho mais velho interrompe, gritando com ela e dizendo para não falar assim com um homem. Ali ordena que ela limpe a mesa, e furiosa com a situação, Soraya joga um prato no chão, o quebrando em pedaços. Quando Ali diz que ela lhe deve dinheiro por isso, ela finalmente chega ao seu limite, então pega suas filhas e tenta sair de casa. Ali bate nela 2 vezes, tentando assustá-la para que fique, mas Soraya se mantém corajosa e sai com as filhas para ficar na casa de Zara, que promete falar com o prefeito para conseguir a sua ajuda. Ela acha que pode ganhar o favor dele, porque ele costumava gostar dela e até tentou se casar com ela uma vez. A conversa deles é subitamente interrompida por Hashem, que chega pedindo ajuda de Zara para sua esposa terrivelmente doente, já que o médico está fora da cidade. No caminho para a casa dele, Zara vê Ali em seu carro com outra mulher, mas por enquanto ela deve se concentrar na esposa de Hashem. Infelizmente, porém, não há nada que Zara possa fazer. Quando chegam lá, ela já está morta. Ela passa a noite preparando o corpo para o enterro, como exige a tradição, e pela manhã Soraya chega para ajudar, expulsando todas as mulheres que já estavam tentando levar os pertences da esposa, sem respeitar a sua morte. Depois que ela termina de cuidar do corpo, Zara é chamada pelo Sheikh, que lhe diz que Hashem não pode cuidar da casa e do filho sozinho. Por isso, seria uma boa ideia que Soraya o ajudasse. Zara aceita falar com ela somente se a sobrinha receber um salário por esse trabalho, dinheiro que será somente dela, e Ali não poderá tocar. O Sheikh aceita o acordo, e ao sair do prédio, Zara é parada por Ebrahim, que a adverte para tomar cuidado com o que diz, ou ela se meterá em problemas.
Soraya começa a trabalhar com Hashem, ganhando rapidamente o apreço dele e do seu filho, sem saber que Ali está sempre observando a interação entre eles de longe. Hashem trata Soraya bem e isso a deixa de bom humor. Ela começa a confeccionar as suas próprias roupas e dá parte do seu dinheiro a Zara, que o esconde e o guarda, para que no futuro possa finalmente ter o suficiente para se divorciar de Ali e sustentar as suas filhas. Uma noite, Ali conversa com o Sheik e lhe diz que acha que Soraya o está traindo com Hashem. A punição para a infidelidade é o apedrejamento, portanto, o Sheik acha que Ali está indo longe demais com as acusações, sabendo que Soraya não faz esse tipo de coisa. Ali apenas diz que não quer pagar pelo sustento dela e promete que encontrará uma testemunha para que eles possam levar o caso a julgamento. Mas primeiro ele vai começar um boato sobre as visitas noturnas de Soraya na cidadezinha deles. No dia seguinte, enquanto ajuda na padaria, Zara já ouve esses boatos vindos da boca de outras mulheres. Soraya tem um dia de folga, então faz um piquenique com as filhas e colhe algumas flores, que depois leva para casa de Hashem como decoração. Quando ele volta para casa mais cedo do que ela esperava, ele a convida para jantar, mas ela recusa, mesmo depois de saber que ele detesta comer sozinho. No dia seguinte, Zara vê Ali e Sheik em uma reunião com Ibrahim, que só aceitará levar Soraya a julgamento se receber provas ou testemunhas reais. Depois disso, Zara tenta falar com ele também, o acusando de conspirar com Ali e lhe dando um tapa na cara quando ele insinua que Soraya pode estar dormindo com Hashem. Depois de chamá-lo de escravo de Ali, Zara vai ao encontro de Soraya e tenta avisá-la sobre o que está acontecendo, mas Soraya acha que a sua tia está apenas sendo paranoica. Enquanto isso, Hashem é chamado para uma reunião com Ali e o Sheik para que eles possam lhe perguntar sobre o comportamento de Soraya perto dele. Essas perguntas o deixam desconfortável e o fato de lhe oferecerem um contrato que ele não sabe ler não ajuda em nada, então ele decide ir embora. No entanto, Ali e Sheik o seguem até a sua casa e ameaçam mandar o seu filho para um hospital psiquiátrico ou para a prisão se ele não aceitar ser testemunha no julgamento de Soraya. Não querendo que seu filho sofra, Hashem desiste e aceita mentir para eles, dizendo que Soraya dorme em sua cama e fala com ele como se fosse seu marido. Momentos depois, Ali aparece na casa de Soraya e a arrasta para a rua, batendo nela na frente de uma multidão, enquanto a acusa de tê-lo traído. Zara se intromete e se coloca entre ela e Ali, o xingando por fazer um espetáculo público de um assunto privado. Depois de pedir a um de seus vizinhos para chamar o prefeito, Zara leva Soraya para escondê-la em sua casa, e Ali a segue até lá. Ibrahim chega logo depois e ouve Ali apresentar a prova da infidelidade de Soraya. Ele os viu tocando as mãos e sussurrando um para o outro como um casal enquanto sorriam. Soraya jura que nunca traiu, e Zara ressalta que não é crime ser gentil com as pessoas, mas nesse momento, Hashem chega e conta as mentiras que Ali o manipulou para dizer. Isso é suficiente para que Ibrahim vá a julgamento. Ele, Ali, seus amigos e filhos, o Sheik e até mesmo o pai de Soraya, Morteza Ramazani, podem assistir ao julgamento, mas a própria Soraya deve esperar em casa. Algumas horas depois, o veredito é anunciado pelo seu próprio pai. Soraya foi considerada culpada e será apedrejada em 1 hora. Quando a notícia chega à casa de Zara, ela tenta ajudar Soraya a fugir, mas há homens ao lado de fora que as empurram de volta para dentro da casa. Aceitando seu destino, Soraya se despede das suas filhas, dando a elas suas antigas joias de família, e Zara aceita cuidar delas enquanto ela estiver ausente, e um dia contar a verdade sobre o que aconteceu com a mãe delas. Enquanto isso, os homens da aldeia se preparam para o apedrejamento, pegando pedras e cavando um buraco. Até as crianças estão ajudando, enquanto o Sheik corta a barba e Ebrazim reza para Deus, pedindo um sinal de que está fazendo a coisa certa. O filho mais novo de Soraya também vem se despedir, mas o mais velho ainda a odeia e leva seu irmão embora. Quando Soraya finalmente desaba e começa a chorar, Zara tenta oferecer um último momento de conforto, escovando seus cabelos e cantando uma música para ela. Quando chega a hora, as duas caminham juntas pelas ruas, fazendo o possível para se esquivar da multidão enfurecida de homens que querem insultar e bater em Soraya. Quando chegam ao local onde o evento acontecerá, Sheik e Ibrahim anunciam mais uma vez o veredicto e o método de punição, fazendo com que a multidão aplauda. No entanto, eles são subitamente interrompidos por um grupo de artistas itinerantes que querem se apresentar no mercado, mas são expulsos antes que possam fazer qualquer coisa. Depois, Soraya é amarrada e colocada em um buraco no chão, que é preenchido novamente, até que apenas a metade superior do seu corpo fique para fora e ela não tenha chance de escapar. Zara tenta se colocar entre ela e a multidão, pedindo que a deixem tomar o lugar de Soraya, mas é arrastada para que o apedrejamento possa começar.
As 2 primeiras pedras são atiradas por Morteza, que não a considera mais sua filha, mas ele falha 2 vezes. Uma das mulheres na multidão considera que isso pode ser um sinal de que ela é inocente, mas ela é ignorada. Ali vai em seguida e suas pedras acertam, fazendo Soraya chorar e sangrar. O Sheik é o próximo, e depois dele, os 2 filhos de Soraya também atiram. Hashem também tem sua vez, mas não consegue fazer isso, então deixa a área com seu filho, antes que toda a multidão se junte a ele e jogue as pedras nela até a morte. Depois que todos saem, artistas de rua a cobrem com um cobertor. Mais tarde, Zara e seus amigos levam o corpo para deixá-lo perto do rio, enquanto a cidade comemora. De volta ao presente, Freudone termina de gravar a história de Zara e retira a fita do gravador, deixando-a em cima da mesa, pouco antes de Hashem chegar para lhe dizer que o seu carro está pronto. Ao voltarem para a oficina, eles veem Ali passando e o ouvem dizer ao Sheik que o seu casamento com Mary foi cancelado, porque ele não pôde ajudar o pai dela, e isso fazia parte do acordo. Isso irrita Hashem, que comenta que mentiu por nada, chamando a atenção de Ebrahim. Hashem admite ter mentido e ter sido ameaçado por Ali e pelo Sheik, o que enfurece Ebrahim, que quer chamar o Sheik para a briga. No entanto, isso terá de ser discutido mais tarde. Agora eles precisam impedir Freudone de ir embora. O jornalista os ignora e entra em seu carro, mas Sheik tem alguns guardas sob seu comando, e eles ameaçam Freudone com as suas armas para que ele entregue a sua bolsa. Ele só pode sair depois que destruírem todas as fitas, mas ao sair da cidade, Zara lhe dá a fita que ele deixou na casa dela. O carro começa a dar defeito novamente, então ela se coloca entre ele e a multidão para lhe dar tempo de fazer o carro arrancar. Freudone consegue fugir, apesar das pedras atiradas contra ele. E Zara comemora o fato de que a história chegará ao mundo inteiro. Meses depois, Freudone publica a história em um livro, que se torna um best-seller internacional. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.